Amém, amém, amém. Então vamos lá. Semana passada tivemos aí uma paradinha, né? Não tive como fazer o estudo, mas estamos aí de volta na nossa cronologia dos evangelhos, né? E nós estamos aí na sessão 5 de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, até Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Então, dentro ali da linha do tempo do ministério do Messias, das 70 semanas de ministério do Messias, nós estamos ali em um período entre a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Né? Para quem conhece a questão das festas, são 15 dias entre a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Muita coisa aconteceu dentro desses 15 dias, nós ainda estamos estudando aqui questões relacionadas aos eventos que ocorreram ali. Nós estamos na semana 33 das 70 semanas de ministério do Messias. E o título do estudo de hoje é A Rocha da Igreja. É um tema polêmico, é uma passagem bíblica polêmica, porque através dessa passagem bíblica se criou a doutrina, né, do papado da Igreja Católica, da autoridade da Igreja Católica, da supremacia da Igreja Católica com relação à fé cristã, né, e disso aí nasceu todas as outras interpretações incorretas que foram resultados deste erro de que Jesus, Yeshua, teria de alguma forma transmitido a Pedro e aos seus sucessores a autoridade para governar sobre a igreja durante os séculos e durante os milênios que estavam por vir. Né? Então aquilo ali foi a raiz de um grande problema que acabou sendo difundido aí pelo catolicismo e, de certa maneira, continua influenciando até mesmo aquelas denominações que vieram do catolicismo. No estudo passado, a gente falou a respeito do fermento dos fariseus. A gente precisa ter em mente a linha de tempo que a gente está estudando para que a gente possa compreender o que Yeshua está falando aqui. Não é um texto muito fácil de se entender. É um texto que precisa ir no grego, precisa entender a questão gramatical do grego, coisa que eu não entendo. Né? Eu uso os recursos que me estão disponíveis hoje através da tecnologia que nós temos para poder tirar algum tipo de informação, seja em questão de tradução da palavra, seja na questão da construção gramatical, né? Mas eu estou longe, né? Não tenho nenhuma capacidade de dizer que eu sou um expert no grego. E a maioria de nós não somos experts. Mas nós temos hoje ferramentas que nos ajudam a entender de uma maneira melhor. Então não é um texto muito simples, é um texto que tem que usar todas essas ferramentas. E ainda assim gera debate, gera interpretações diferentes. Mas a gente vai tentar esclarecer aqui da melhor maneira possível. Mas quando a gente compreende o texto dentro da linha de tempo, dentro da cronologia das mensagens que Yeshua estava pregando, das coisas que ele estava fazendo, isso nos ajuda a compreender o texto de uma maneira melhor. Né? Quando a gente vai usar todas essas ferramentas para extrair do texto o seu significado original, o contexto, né? Porque muitas vezes, mesmo usando essas ferramentas, você chega a duas possibilidades, às vezes, de interpretação. Só que o contexto é que vai nos dizer qual que seria a interpretação correta. Então, o contexto aqui, nós estamos aqui no capítulo 16 de Mateus, e o contexto aqui é o seguinte: no mesmo capítulo 16 de Mateus, Yeshua havia repreendido os seus discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus. Nós vimos no episódio passado o que representava esse fermento. Eram tradições e doutrinas de homens que haviam tomado predominância sobre a própria lei de Deus, substituindo a lei de Deus, modificando a lei de Deus, acrescentando, diminuindo, anulando, né? Ou seja, o que passava a valer era aquilo que os homens estabeleceram e não aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Então Yeshua, que vinha já durante todas essas semanas que a gente estudou até então, confrontando continuamente essa prática,
do judaísmo, de tentar impor o seu sistema religioso feito, baseado, construído sobre tradições e doutrinas de homens, acima da lei de Deus. Então, durante todo o seu ministério até então, Yeshua estava confrontando e expondo a hipocrisia disso. Ele chega aqui então no capítulo 16 de Mateus e ele fala para os discípulos: cuidado com o fermento desse povo. Cuidado com eles, tenha muita atenção. Não se deixe contaminar por esse fermento, porque ele é nocivo, ele vai destruir a sua fé. Ele, na verdade, ele é uma transgressão da própria lei de Deus que determina que ninguém tem autoridade para acrescentar ou diminuir da lei de Deus. Então ele deixa isso muito claro. Logo em seguida, quando ele acaba de fazer essa advertência aos discípulos, ele parte para a região de Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, ele fala as palavras que nós vamos ler aqui agora, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 28. Então a gente tem que ter em mente o discurso que ele teve anteriormente e o que ele vai falar agora. A gente não pode desconectar, cortar, como se não fosse parte da mesma Bíblia, como se não fosse a mesma pessoa que estivesse falando essas palavras. É exatamente a mesma pessoa. A gente tem que ter isso em mente. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 28. Eu vou tirar os comentários aqui para mim não me distrair. E aí no final eu volto nos comentários, nos questionamentos, nas críticas ou qualquer coisa que as pessoas quiserem dizer. Eu volto, vou ler e aí a gente bate um papo. Mas eu vou tirar aqui agora para mim me concentrar no estudo. Então vamos ler Mateus 16, 13 a 28. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler essa parte aqui. Não, vou continuar. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então eu vou parar aqui e eu vou deixar o final para ler no final do estudo. Tá? O nosso estudo ele vai se concentrar mais nessa primeira parte dos versos aí que a gente de Mateus 16, de 13 a 28. A segunda parte eu vou deixar para ler no final e fazer um comentário sobre eles. Então, como eu disse antes, esse é um texto muito polêmico. Baseado nesse texto, se construiu a interpretação incorreta de que Yeshua estava transmitindo para Pedro naquele momento toda a autoridade para ele estabelecer a fé cristã. Então, o catolicismo ensina, né, que Jesus tinha declarado ali que Pedro ele tinha a chave dos céus para poder criar qualquer regra, para anular qualquer regra, ele tinha o poder para poder estabelecer o que era verdade, o que era mentira, o que as pessoas deveriam seguir, o que as pessoas não deveriam seguir, porque Pedro era a pedra, era a rocha sobre o qual Jesus iria construir a sua igreja. Então ali Pedro se tornou, dentro desse conceito católico, né, o primeiro papa, e essa mesma autoridade que eles veem aqui nesse texto teria, de alguma maneira, sendo transferida para cada papa que foi escolhido pelos líderes da igreja, né? Seria transferida essa autoridade espiritual para que eles continuassem proclamando as suas verdades. Né? Se eu tenho a chave para estabelecer o que eu quiser e para anular o que eu quiser, eu me tornei Deus. Né? E, na verdade, o que o Papa é o vicário do Filho de Deus na Terra. Ele é o representante do Filho de Deus na Terra. Então, ele se autodeclara, né, autoridade realmente para ser o Deus na Terra.
E a gente vai ver que isso não é exclusivo, a gente já sabe disso, na verdade, através dos estudos que nós já fizemos. Isso não é algo exclusivo do catolicismo, é algo que já existia no judaísmo, né, e que Yeshua condenou claramente. Então, a partir desse entendimento de que o Papa, né, o Pedro, ele recebeu toda a autoridade, o que ele fala se torna verdade, o que ele fechar, está fechado no céu, o que ele declarar aqui na terra que está aberto, está fechado, está aberto no céu, então ele tem poder absoluto para tudo, né? Tanto que na Igreja Católica, a partir do momento que o Papa, ele, no que diz respeito a assuntos eclesiásticos e espirituais, né, acredito que tem um ritual ali, ele tem que estar com a... Eu não sei o nome, cetro, não sei o nome que eles usam, mas a partir do momento que ele tem ali o cetro na mão, que ele está assentado ali na cadeira papal, o que ele profere é como se o próprio Deus estivesse proferindo aqui na Terra. Então, quando a gente para entender isso, a gente vê que tudo que surgiu na história da Igreja Católica até os dias de hoje e que continua vivo até mesmo dentro das igrejas protestantes, todas essas doutrinas, elas vieram a partir deste conceito de que o Papa tem a autoridade de Deus para determinar o que é verdade e o que é mentira, para estabelecer leis e para anular leis, para abrir e para fechar. Ninguém pode ir contra ele. Deus entregou a chave para ele e foi embora. Praticamente seria isso. Deus entregou a chave e falou, é com você, você faz o que você quiser. Esse, na verdade, é um conceito que o próprio judaísmo acredita. O judaísmo ele acreditava que Deus havia entregue a lei para Moisés e que a lei não estava mais com Deus no céu, a lei estava com Moisés. Porque tem uma passagem lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 31 ou 30, e Deus fala, porque a lei ela não está tão distante de você para que você a cumpra. Ela não está no céu, nem no fundo do mar e tal. E aí eles pegam isso literal e falam, a lei não está mais no céu. Então, se a lei não está mais no céu e ela está em posse de Moisés, e nós, rabinos, recebemos a autoridade de Moisés para interpretarmos a lei da nossa maneira, então nem Deus pode ir contra a nossa interpretação, porque a lei está conosco, não está mais com Deus. Basicamente, essa é a mesma realidade dentro do catolicismo. A chave para determinar, para fechar e para abrir, ela não está mais com Deus, ela foi dada para Pedro. Pedro passou essa chave para os seus sucessores, essa chave espiritual, né, para os seus sucessores, e eles têm o poder de determinar o que eles quiserem. Então, teoricamente, nem o próprio Deus pode questioná-los. E isso é uma verdade que está representada, por exemplo, na questão do sábado. A mudança do sábado para o domingo, como dia de adoração, como dia de descanso, ela é um exemplo clássico da autoridade papal em mudar a lei de Deus, mesmo que não exista nenhum fundamento bíblico que eles possam usar como base para afirmar tal coisa. Nós vamos ver aqui algumas falas de líderes da própria Igreja Católica com relação à autoridade papal de ter mudado o sábado para o domingo. Algumas das declarações deles. Lúcius Ferraris, Prompta Biblioteca, Papa, artigo 2. Fala o seguinte, o Papa tem tamanho poder e autoridade que ele pode modificar, explicar ou interpretar até as leis divinas. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não vem de homem, mas sim de Deus. E ele atua como vice-gerente de Deus sobre a terra. Então, Deus deu autoridade para o Papa e pronto, acabou. Ele pode interpretar, ele pode modificar, ele pode anular, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é o entendimento da Igreja Católica. No Decretal de Transatlantic Episcopal, capítulo... o Papa pode modificar leis divinas, Dicionário Eclesiástico de Ferraris, fala o seguinte, o Papa tem o poder para mudar os tempos, para revogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. O Papa tem autoridade e muitas vezes a exerce para dispensar o comando de Cristo. Então, o Papa tem poder até mesmo para mudar aquilo que Cristo estabeleceu. Por quê? Porque Cristo entregou para ele a chave.
Se entregou para ele a chave, está com ele agora. O poder é dele. S.C. Mosna, História do Domingo, 1969, páginas 366 a 367. Não é o Criador do universo, em Gênesis 2, versículo 1 a 3, mas a Igreja Católica que pode reivindicar a honra de ter concedido ao homem que faça uma pausa para o seu trabalho a cada 7 dias. Por que não é Deus? Porque nós não guardamos mais o sábado. Agora nós guardamos o domingo. Se nós guardamos o domingo, nós temos que agradecer a quem estabeleceu o domingo como dia de adoração. E não foi Deus, foi a igreja. Então ele está certo. Não é Gênesis capítulo 2 que determinou isso, foi o Papa. Então aquelas igrejas que continuam presas a isso, elas ainda estão debaixo da autoridade papal para mudar a lei de Deus segundo o que está sendo dito aqui. Padre Henry, da Redentoral College, Kansas City, História do Sábado, página 802. A Bíblia diz, lembre-se de guardar santo o dia de sábado. A Igreja Católica diz, não, pelo meu poder divino, eu anulo o dia de sábado e mando você guardar o primeiro dia da semana. E vejam só, todo mundo civilizado se curva em reverente obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Cardeal James Gibbons, A Fé dos Nossos Pais, 1917, páginas 72 e 73. Não seria todo cristão obrigado a santificar o domingo e se abster naquele dia de trabalho servil desnecessário? Não é a observância desta lei entre os mais proeminentes dos nossos deveres sagrados? Mas você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras reforçam a obediência religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. O que ele está falando aqui? Se todo cristão ele tem a responsabilidade de separar o domingo como um dia especial, esse cristão ele reconhece a autoridade da Igreja Católica. Porque não existe nenhum lugar nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, que faça tal afirmação. Os únicos que fazem tal afirmação são os livros da Igreja Católica. A autoridade católica foi que mudou isso. Quando a gente cresce, eu acredito que a maioria de nós crescemos dentro da igreja evangélica, o argumento que nós ouvimos para justificar que mesmo aqueles que saíram da Igreja Católica continuem debaixo da autoridade papal no que diz respeito ao sábado, é o fato de que existem 2 episódios na Bíblia, um em Coríntios e o outro, se eu não me engano, no livro de Atos, no qual, teoricamente, Paulo estaria reunindo com as pessoas num dia de domingo. O fato de Paulo ter reunido com alguém no dia de domingo, e é questionável se era um dia de domingo, mas o fato de Paulo estar reunindo com as pessoas no dia de domingo é a única base para os protestantes tentarem justificar de que o sábado mudou para o domingo, dentro da Bíblia. Aqueles que dizem sola escritura, no que diz respeito ao sábado para o domingo, eles não possuem escritura para falar que Deus santificou o domingo. Eles possuem 2 dias que supostamente, que são questionáveis, de que Paulo estaria reunindo com as pessoas. Na verdade, Paulo estaria reunindo com as pessoas, e no outro, Paulo teria dito às pessoas para poder juntar mantimentos e ofertas para ele poder levar para Jerusalém quando ele viajasse para Jerusalém. Então eles usam isso para falar, viu? Paulo reunia no domingo. Não existe proibição para você reunir qualquer dia da semana. Você pode reunir todos os dias da semana. Quando a gente olha a história de Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias da semana. Quer dizer que todos os dias da semana eram santificados? Não, o sábado era santificado. Mas Daniel honrava ao Deus que criou todos os dias da semana. E ele orava.
Existe alguma coisa que nos impede de reunir no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Não, não existe nada. Nós podemos reunir e adorar a Deus todos os dias da semana. Mas existe um dia da semana que foi santificado por Deus. E não existe nenhuma escritura que afirma que Deus mudou esse dia. Então aqueles que dizem, nós não estamos sujeitos à autoridade papal, mas continuam guardando o domingo como um dia santificado, eles na verdade estão vivendo debaixo da santificação feita por homens e não pela sola escritura. Aqueles que dizem viver somente segundo a escritura se submetem à autoridade da Igreja Católica e ignoram a palavra de Deus. Porque o único dia santificado da palavra de Deus é o sábado. E o cardeal aqui ele deixa isso bem claro. Você pode ler toda a escritura, você não vai ver um dia. Deus, na palavra dele, santificou o sábado. Nós, a igreja, não. E aqueles que estão observando o domingo seguem a igreja. Eu me lembro que eu cresci na igreja batista e o domingo é uma coisa seríssima para qualquer evangélico. É o dia de Deus, né? Aonde que está na palavra de Deus? Em lugar nenhum. Mas a gente escutou a vida inteira, é o dia do Senhor. Aonde que está escrito que é o dia do Senhor? Em lugar nenhum, né? Eu lembro que o meu pai quando era jovem, a história que me contaram, né, que ele mesmo me contou, ele era um bom jogador de futebol e ele teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e fazer teste, não lembro se era no Vasco ou no Fluminense, e ele tinha uma boa chance de conseguir, de repente, uma carreira de futebol, jogador de futebol. Mas ele escolheu não seguir nessa direção, me parece que ele chegou a fazer o teste, ou ele deixou e não foi no teste na última hora, estava marcado, alguma coisa assim, não lembro. Mas ele optou por não seguir a carreira de futebol, porque se jogava futebol no domingo. Porque para ele já era evangélico naquela época, para ele observar o dia do Senhor era mais importante do que, de repente, uma carreira futebolística. E, infelizmente, ele estava honrando o dia do Senhor estabelecido pelo Papa, não pela palavra de Deus. Deus nunca falou para você honrar esse dia, ele falou para você honrar o sábado. Ele falou para honrar o sábado, para santificar o sábado. Mas a gente aprendeu a santificarmos aquilo que os homens estabeleceram, anulando, portanto, a lei de Deus. H.F. Thomas, chanceler do cardeal Gibbs. Não seria todo cristão... Ah, não, isso aqui eu já li, né? Ah, tá, isso aqui é o que eu acabei de ler. Outro do H.F. Thomas. Não, agora é o H.F. Thomas, eu estou misturando aqui. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança, sábado para o domingo, foi um ato dela. E o ato é uma marca da sua autoridade eclesiástica em coisas religiosas. E é realmente. Domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é a prova deste ato. Registros Católicos de Londres, Ontário, 1º de setembro de 1923. Então, a mudança do sábado para o domingo é uma marca da autoridade da igreja acima da própria palavra de Deus. Uma última aqui, a autoridade da igreja, portanto, não poderia ser vinculada à autoridade das escrituras, porque a igreja mudou o sábado para o domingo, não por ordem de Cristo, mas por sua própria autoridade. Cânon e Tradições, página 263. Portanto, a partir da interpretação das palavras de Jesus para Pedro, de que a igreja seria construída sobre Pedro, sobre a rocha, sobre a pedra que é Pedro. E a Pedro teria sido dado a chave dos céus para ele fechar o que ele quiser fechar, para ele abrir o que ele quiser abrir. Baseado nessa interpretação, se criou toda a autoridade da Igreja Católica Romana de que os sucessores de Pedro seria o bispo de Roma, e os sucessores dele teriam a autoridade para formar esse sistema religioso, e nesse sistema religioso ele está acima da própria palavra de Deus, né? Porque ele tem o poder para interpretar, ele tem o poder para mudar, ele tem o poder para acrescentar, ele tem o poder para diminuir. O problema é que quando a gente analisa o que a gente está vindo de forma cronológica, Mateus 16,
Os primeiros versos de Mateus 16, o que Mateus 16 Jesus estava falando para os discípulos? Cuidado com o fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era exatamente isso que a Igreja Católica ensina hoje. Não só ensina hoje, mas durante os séculos que se passaram. O erro do farisaísmo era justamente tentar assumir para si mesmo a autoridade acima da própria palavra de Deus e acima do próprio Deus. Mateus 23, ele nos ajuda a compreender isso um pouco melhor. Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, mas eu quero ler com vocês hoje, porque está diretamente relacionado ao que a gente está vendo aqui. Né? Então a gente viu que, baseado no argumento de que Deus deu autoridade para Pedro, nós temos hoje um sistema religioso, uma instituição que se declara acima da própria palavra de Deus e acima do próprio Deus e no direito de modificar e diminuir e acrescentar e fazer o que quiser com a lei de Deus. Em Mateus capítulo 23, do versículo 1 a 3, o texto, Jesus está falando a respeito da autoridade dos fariseus. A gente lembra que aqui em Mateus 16 ele fala a respeito do fermento. Cuidado com esse povo. Cuidado com o que eles fazem. A gente já viu em vários estudos anteriores que Yeshua expôs a hipocrisia deles, né, e expôs o fato de que eles não têm autoridade para acrescentar ou diminuir da lei de Deus. Porque fazendo assim, eles tornam a lei de Deus nula. E ao anularem a lei de Deus, ou acrescentar e diminuir da lei de Deus, eles estão transgredindo um dos pilares da aliança que está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e 2, se eu não me engano, e Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, que é: não acrescentarás e não diminuirás da lei de Deus. Então ele tinha acabado de falar isso, né, para os seus discípulos, não sigam o exemplo deles. E aí, dentro do entendimento católico, logo em seguida, imediatamente em seguida, a partir do versículo 13, ele termina o versículo 12 falando: cuidado com as doutrinas e tradições dos fariseus. E no versículo 13, ele começa esse diálogo aqui. E esse diálogo teria sido a base para o qual o catolicismo fez exatamente o que ele estava condenando no judaísmo. Ou seja, para eles não podem, mas vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Porque agora eu estou dando autoridade para Pedro, e Pedro vai fazer a mesma coisa que os fariseus faziam. Ele vai acrescentar, ele vai diminuir, ele vai modificar, mas eu estou dando para ele a chave e ele tem poder para fazer isso. Esse é o raciocínio, que é um raciocínio absurdo. Não faz nenhum sentido. Por isso que a gente analisar o texto de forma cronológica é importante. Porque a gente começa a ligar uma coisa com a outra e a gente fala: cara, a mesma pessoa não poderia ter falado essas duas coisas. A mesma pessoa não poderia ter condenado os fariseus por uma atitude e depois falado para os discípulos dele: olha, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa e fazendo assim vocês estarão glorificando o meu Pai que está nos céus. É absurdo. Não faz sentido nenhum. E a gente vai ver isso. Mateus 23, versículo 1, eu vou ler para vocês. Eu já comentei em outros estudos meus que o manuscrito em hebraico do Evangelho de Mateus, ele nos dá uma visão muito mais ampla, muito mais completa do que o manuscrito grego. Então eu vou ler para vocês aqui Mateus capítulo 23, versículo 1 a 3, dentro da perspectiva do manuscrito hebraico de Mateus, e parafraseando. Eu vou modificar um pouco aqui para tornar o texto um pouco mais fácil de entender, tá? Então eu vou ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar aí Mateus 23, versículo 1 a 3 na Bíblia de vocês, dá para acompanhar, mas vocês vão ver que eu vou modificar um pouco. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, clamando ter a autoridade de Moisés para mudar, acrescentar ou anular a lei de Deus. Todas as coisas, pois, que Moisés vos disse para obedecer, isso observai e fazei. Mas não sigam as tradições dos fariseus, que acrescentam, diminuem e modificam da lei de Deus. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem seguir Moisés, mas em verdade não o fazem. Então aqui eu estou lendo Mateus capítulo 23 dentro da perspectiva do manuscrito em hebraico,
no qual Yeshua está deixando claro de que os fariseus, eles atribuíam a si mesmo a autoridade que vinha de Moisés. Deus deu a Moisés a Torá, Moisés transmitiu essa autoridade aos anciãos, nós somos os descendentes desses anciãos, então nós temos o poder de interpretar a Bíblia, de mudar o texto bíblico, de acrescentar ao texto bíblico. Só que o que Yeshua fala? Eles, por fazerem isso, não seguem a Moisés. Portanto, não escutam a eles, escutem a Moisés, escutem aquilo que Moisés ensinou, mas não do jeito deles, porque eles dizem seguir Moisés, mas não seguem. Por que eles não seguem? Porque eles fazem exatamente contra aquilo que Moisés estabeleceu. Eles acrescentam, eles diminuem e eles modificam. E o que a Igreja Católica, qual que é a conclusão da Igreja Católica relacionado a Mateus capítulo 16? Nós temos o poder de modificar, de acrescentar e de diminuir. Exatamente a mesma coisa pelo qual o judaísmo era condenado. Portanto, não faz sentido nenhum. É um conceito completamente absurdo você imaginar que o Jesus que condenava a prática para um grupo, um segundo depois, estaria permitindo a mesma prática para um outro grupo. Porque é exatamente isso que significa. A interpretação católica resultou exatamente nisso. Né? O curioso é que, ao longo do capítulo 23 de Mateus, né, no versículo 8 e no versículo 9, Jesus chama atenção para uma coisa. Né? Ele continua ali o argumento dele, falando a respeito da hipocrisia dos fariseus, né, de quererem estar ali no primeiro lugar da sinagoga, chamarem atenção, orar em voz alta, com várias atitudes para aparecer, e aí ele chega no versículo 8 e fala o seguinte: vós, porém, não quereis ser chamado rabino, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra vos chameis pai, porque um só é o vosso pai, o qual estás nos céus. Para mim, o que Yeshua está fazendo aqui era não só condenando algo presente e passado, que havia dominado Israel durante todos aqueles séculos, que era o judaísmo, que vivia baseado num sistema religioso construído sobre tradições e doutrinas de homens, que tornavam a lei de Deus sem efeito, porque o que valia era aquilo que eles estabeleceram como verdade. Então ele não só estava condenando o judaísmo, como ele estava fazendo um alerta futuro. Porque naquela época ali, não tinha nenhum sistema religioso que chamava as pessoas de pai. Ou pelo menos dentro da nação de Israel, não tinha. Então por que ele está falando aqui? Ninguém queira ser chamado rabino e também nenhum de vocês queira ser chamado pai. Posteriormente, alguns séculos depois, nasceu um sistema religioso que se auto-intitulava pai, papa, padre. Todas essas duas palavras significam pai. Né? Papa é o quê? É o pai. Padre é o quê? É pai em italiano. Né? Papa e padre, originário ali do latim, a língua romana. Então, para mim, ele não só estava fazendo uma condenação do que aconteceu, como ele estava fazendo um alerta com o que viria a acontecer. Por quê? Porque os dois sistemas, eles são dois lados de uma mesma moeda. Eles caem no mesmo erro, todos dois no mesmo erro. Curiosamente, lá no Vaticano, existe a cadeira de Pedro. Né? Aqui ele fala a respeito da cadeira de Moisés. Eles se assentam na cadeira de Moisés, se autodeclarando ter a autoridade de Moisés, e por achar que tem essa autoridade, eles mudam do jeito que eles querem. E eu falo para vocês, não sigam as mudanças deles, não sigam as tradições e doutrinas de homens deles. Sigam Moisés, obedeçam a Moisés, mas não eles, porque eles não obedecem a Moisés. Vem o catolicismo, vem o cristianismo romano, e tem a cadeira de Pedro. A cadeira de Pedro, através dos sucessores de Pedro, a igreja tem a autoridade para fazer exatamente o que os judeus faziam, mas agora com uma versão cristã. Então, é ilógico imaginar que as palavras de Yeshua, do versículo 13 em diante, elas são completamente o oposto das palavras do verso 12 para cima. É absurdo, é absurdo. Mas quando a gente ignora a lei de Deus, quando a gente ignora os profetas, o fundamento da nossa fé, que é o Antigo Testamento, para nos ajudar a compreender o Novo Testamento, a gente fica como se a gente fosse um barco sem remo no mar,
a ser levado pelas ondas para um lado e para o outro, e o que a gente chegar à conclusão, a gente chegou à conclusão. Por quê? Porque nós não temos um fundamento, nós não temos um leme que vai nos guiar, que vai nos ajudar, nós não temos uma vela para nos dar a direção para onde que nós queremos ir. Nós simplesmente somos jogados por aquilo que a gente chegar à conclusão. E foi exatamente isso que aconteceu com a fé cristã nos primeiros séculos. Eles rejeitavam o Antigo Testamento, porque eles consideravam que aquilo era coisa de judeu, e os judeus eram os assassinos de Deus, eram os assassinos de Cristo, e etc. E ao rejeitarem aquilo, o que eles fizeram? Não, nós vamos pegar e vamos entender do jeito que a gente quiser entender. Vamos ignorar o fundamento da fé. E aí eles entendem do jeito deles, e o resultado foi o quê? Caíram no mesmo buraco que os judeus caíram através do sistema religioso deles. Mas então aí a gente se pergunta, então o que Yeshua estava falando aqui no capítulo 16? Como nós já vimos em estudos anteriores, todas as promessas e alianças de Deus, elas pertencem a Israel. Não existe esperança, não existe salvação, não existe comunhão com Deus se nós não nos tornamos parte de Israel. Não existe aliança para o povo gentio. O povo escolhido de Deus sempre foi e sempre será Israel. Ponto. Qualquer pessoa que tentar falar algo contrário a disso, ele não está lendo a palavra de Deus. Ele está pegando alguns trechos do Novo Testamento, ignorando todo o contexto, principalmente o fundamento da nossa fé, que é o Antigo Testamento, está jogando aquilo no lixo para poder criar a sua própria vã filosofia, sua própria fábula e instruir pessoas nesse engano. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, essas são palavras de Paulo. As leis, a aliança, a adoração, o culto, as promessas, tudo pertence a Israel. E quando nós estávamos fora de Israel, nós estávamos sem esperança, sem Deus, sem nada nesse mundo. A gente estava completamente perdido nesse mundo. Então a gente tem que ter isso muito bem claro. O mesmo Israel que Jeová escolheu no passado é o Israel, né? Esse Israel que rejeitou a aliança lá do Monte Sinai, é o mesmo Israel que os profetas, que Deus através dos profetas promete que um dia será restaurado, que um dia ele vai salvar, que um dia ele vai trazer de volta para casa. E ele começou esse processo através da nova aliança, ou melhor, ao renovar a aliança que Israel havia rejeitado. Então não é que ao rejeitar a aliança passada, a aliança foi jogada fora, o povo da aliança foi jogado fora junto com ela, e agora eu tenho uma nova aliança e um novo povo. Não é isso. Jeremias 31, a partir do versículo 31, deixa muito claro. E farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pronto. Não é com a casa do Brasil, não é com os gentios da face da terra, não. Os gentios, através de Cristo, eles são enxertados em Israel e passam a fazer parte dessa aliança. Então, o mesmo Israel que rejeitou a aliança anterior, ele então, através da renovação da aliança, através da nova aliança, ele tem a oportunidade de chegar à sua plenitude, de ser restaurado. Então, este era o processo que Deus estabeleceu para fazer com que a sua promessa a Abraão se cumprisse, de que ele um dia seria a nação, no qual todas as nações da terra seriam enxertadas. Então esse é o processo pelo qual Deus determinou, e ele cumpriu esse processo através do seu filho, como nós vamos ver aqui. Então quando a gente tem esse entendimento, e a gente já discutiu isso em estudos anteriores, a gente sabe que a igreja do Novo Testamento nada mais é do que uma manifestação física, real, visível, do Israel de Deus, do Israel fiel. E quando a gente usa essa expressão Israel de Deus, não é que é um outro Israel, não é que é um Israel espiritual, não é nada disso. É porque Israel sempre teve o fiel e sempre teve o infiel. Quando a gente para analisar ali a história do povo de Israel, daqueles que saíram do Egito, quantos que entraram na terra? 2 dos acima de 20 anos. Quem que era o Israel de Deus naquele momento? No momento que eles saíram, eram todos. Mas porque eles fizeram escolhas erradas, porque eles não creram, porque eles não obedeceram, ficaram pelo meio do caminho. O Israel que entrou foi Josué e Calebe, e os abaixo de 20 anos. Nas outras histórias ali, nós temos a história de Gideão, né? Daqueles homens que foram para a batalha. Aqueles que eram fiéis, quem eram? Eram uma minoria. Na história de Elias,
A gente tem ali os profetas que se curvaram a Baal, que adoraram a Baal, mas nós tínhamos aqueles profetas que eram fiéis a Deus. Todos eles eram parte da nação de Israel. Mas quem era o verdadeiro Israel? Aqueles que eram fiéis. Então, não é que é um outro Israel. É que dentro de Israel existe aquele que é fiel e aquele que não é fiel. Aquele que não é fiel, a palavra de Deus ela é muito clara. Ele é cortado do povo. Ele deixa de ser parte do povo. E Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 11. A gente tratou disso, não lembro se foi no estudo anterior ou em estudos antes, mas a gente já comentou a respeito de Romanos capítulo 11. Não, foi no estudo sobre as ovelhas perdidas. A gente falou a respeito disso. Então, o fato de você ter nascido parte da nação de Israel, isso não automaticamente te coloca como parte de Israel se você escolher andar por um caminho diferente. Se você ignora a lei de Deus e rejeita a aliança, você deixou de ser parte de Israel. Mas, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, Deus ele sempre manteve para si um remanescente. Por quê? Porque a promessa dele vai se cumprir através de Israel. Então, quando a gente vem para a realidade do Novo Testamento e a gente fala, esse é a manifestação do Israel de Deus, nós não estamos falando que, porque Deus rejeitou a nação de Israel e ele está agora criando um novo Israel. Não é isso. É que dentro da nação de Israel existe o verdadeiro Israel. É aquele que é fiel, é aquele que está disposto a ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos de Deus. Sempre foi assim. E no tempo do Novo Testamento não é diferente. Quando a gente vê ali o próprio período dos evangelhos, se resumia única e exclusivamente a Israel. Não tinha, Jesus não estava aqui pregando aos gentios da terra. Inclusive ele recomendou os discípulos dele, não vão até os samaritanos, né? Não preguem para os samaritanos. Não vão entre os gentios, eu quero que vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só no final do ministério que ele fala, agora vocês vão pelos 4 cantos do mundo e prega para todo mundo. Mas até então se limitava a Israel. E mesmo dentro de Israel, existia uma grande maioria que, influenciada pelo sistema religioso, rejeitou, mas existia aquele remanescente que Deus sempre manteve vivo para preservar a promessa. Por quê? Porque a promessa, as alianças, o culto, a adoração, absolutamente tudo que diz respeito a Deus pertence a Israel. E se esse Israel verdadeiro, genuíno, fiel, deixar de existir, toda a humanidade estaria perdida. Mas louvado seja Jeová, que através de Yeshua ele mantém essa chama viva de Israel para que a nação seja completamente restaurada. Então a gente sabendo disso, sabendo que a igreja ela é uma manifestação viva do Israel fiel, né? Ela não é uma outra entidade à parte, ela na verdade é a mesma coisa. Ela é Israel, né? Manifesto durante o primeiro século. E a gente vem aqui para ver algumas definições que nos ajudam a compreender isso. A gente sabe, a maioria sabe, mas para quem não sabe, a palavra grega no Novo Testamento usado para se referir à igreja, o termo igreja, é a palavra eclesia. A palavra eclesia, ela significa literalmente chamado para fora. Ela é usada na Bíblia como tradução para assembleia ou congregação. Então, o que é a igreja? É um ajuntamento de pessoas. Simplesmente isso. Igreja não é como eu posso dizer, ela não é uma instituição. Ela não é um povo, ela não é uma nação. Igreja é simplesmente um termo para se referir a um ajuntamento de pessoas. Só que, quando o catolicismo ele veio com essa ideia de que a igreja ela é algo que veio para substituir a nação, então a igreja se tornou, né, uma entidade com vida própria. Uma entidade com vida própria porque a igreja é o povo de Deus. E a autoridade para dominar sobre esse povo foi dado ao Papa através de Pedro e aos seus sucessores. E o magistério da igreja cumpre também essa missão. Então eles deram vida própria à igreja independente de Israel. Mas, biblicamente falando, a igreja não tem vida própria independente de Israel. A igreja ela é parte de Israel. Ela é o ajuntamento dos santos que são Israel. Que abraçaram a aliança de Israel, que receberam as promessas de Israel através da fé no Messias. Então a palavra eclesia, ela quer dizer
assembleia, congregação, chamados para fora, ajuntamento dessas pessoas que foram chamadas. Nós somos chamados de onde? Das trevas para a luz. Então todo aquele que foi chamado das trevas para a luz, ele é parte da igreja. E a igreja nada mais é do que Israel. É o ajuntamento do povo de Israel. O termo de igreja, ele já aparecia no Antigo Testamento. Né? No Velho Testamento, apesar do Velho Testamento ter sido escrito em hebraico, né, nós temos como fazer uma engenharia reversa e encontrar a palavra igreja no Velho Testamento. Na verdade, Yeshua ele faz referência à igreja utilizando passagens do Velho Testamento. Em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, Yeshua fala o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Exatamente o que a gente leu lá no capítulo 16, sendo falado para Pedro. Aqui ele está falando para a igreja. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui Yeshua, então, ele cita um princípio de estabelecimento de juízo que está contido na lei de Deus. Então a lei de Deus ela fala que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade seja estabelecida. Então quando no tempo do Antigo Testamento, né, que é o tempo de Jesus, Jesus ele viveu a realidade do Antigo Testamento. A gente acha que Jesus viveu, né, no Brasil, onde tinha a igreja presbiteriana numa esquina, a batista na outra, a assembleia na outra, e ele ia na igreja dia de domingo. Não, ele viveu a realidade do Antigo Testamento. Completamente a realidade do Antigo Testamento. Na verdade, enquanto ele estava vivo, ele estava debaixo da lei da velha aliança. Né? Ele estava debaixo da velha aliança. A velha aliança ainda estava válida. A nova aliança, ela só entra para... Ela só renova a aliança velha e entra em efetivo, né, efetivada, a partir do momento que Yeshua morre e ressuscita. Até então, durante toda a vida e ministério dele, o que mandava era a velha aliança. Então, ele vira para o povo ali e a gente tem que compreender a realidade das pessoas. A gente não pode ler a Bíblia com os nossos olhos, né? Quando ele fala que se o irmão estiver pecando e você foi falar com ele e ele não se arrepender, chama 2 irmãos. Se ele não escutar, leva para a igreja. Se ele não escutar a igreja, você manda ele embora. A gente olhando pela nossa perspectiva, pela experiência, por exemplo, eu tive muitas dessas experiências na minha vida. Quando eu estava na igreja batista, não é que eu cometia pecados não, mas eu era meio rebelde. De vez em quando eu não ia na igreja, eu ficava alguns domingos sem ir na igreja. De vez em quando estava no clube, sentado lá na mesa com gente que estava bebendo. Aí passava um irmão, opa, o irmão Marcelo está sentado na mesa com cervejas na mesa. Ou então está jogando sinuca no clube. Né? E isso era motivo para eles colocarem em prática isso aqui. Eles me mandavam, manda lá 2 irmãos conversar com ele. Aí me mandava, aí no domingo depois ia ter a sessão na igreja para prestação de conta. O irmão Marcelo falou que se arrepende, né? Se não se arrependesse, nós vamos te riscar do hall de membros. Então, quando a gente lê, eu tive essa experiência várias vezes, mas quando a gente lê o texto, a gente tende a ver Jesus fazendo isso. E ele não estava fazendo isso. O que Jesus estava falando aqui era algo que era natural para o povo da época. Para pensar, não existia nem igreja. Não existia igreja. Quando que a igreja, segundo a concepção cristã, quando que a igreja nasce? A igreja nasce em Pentecoste. Né? Vários meses depois. Então como que ele poderia virar ali para um monte de judeu em volta dele? Né? Olha,
quando vocês verem um irmão pecando, leva lá para a igreja, para a sessão extraordinária de domingo de manhã na escola dominical, onde eles vão lá falar a respeito dos dízimos, do dinheiro que foi gasto e tal, e aí eles vão lá tirar o irmão do hall de membros. É isso que Jesus estava falando? Não. Jesus estava falando algo que era muito comum para eles. Que era o quê? Se o irmão estiver pecando, tenta convencer ele a mudar. Se ele não convencer, você leva para os anciãos da cidade. O julgamento era feito pelos anciãos. Se os anciãos não conseguirem convencer ele, eles vão decretar o juízo. E o juízo, às vezes, né, o texto aqui fala, trata-o como gentil e publicano. O juízo aqui, às vezes, era pedra, era morte. Né? Mas Jesus não estava estabelecendo algo novo. Ele estava falando algo que era uma realidade da nação de Israel. Então, quando ele usa o termo igreja, ele não está se referindo, olha, no futuro, quando vocês instituírem a igreja, vocês vão seguir essa regra. Não, ele estava falando da realidade da nação de Israel. Por quê? Porque a igreja é o ajuntamento de pessoas. Então, quando vocês tiverem um ajuntamento de pessoas, sigam os princípios estabelecidos na lei quando vocês forem exercer juízo sobre essas pessoas. Né? Então, isso aqui deixa claro que Yeshua ele via a realidade que ele vivia dentro da nação de Israel como sendo a própria igreja, porque é o que ela era, a própria igreja. A gente vai em Atos, Estevão, né, ele quando ele estava sendo apedrejado ali, ele dá um testemunho também a respeito da igreja já existindo no tempo do deserto. Né? Atos capítulo 7, versículo 37 a 38. Antes de Atos capítulo 7, eu quero chamar a atenção para algo que eu estou esquecendo aqui. O texto de Mateus capítulo 18, ele fala o seguinte, depois que ele fala ali a respeito de você leva para a igreja e a igreja dá o juízo sobre aquela pessoa, ele usa as mesmas palavras que ele falou para Pedro lá no capítulo 16. Ele fala, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, ele não está... Essa autoridade, ela não é uma autoridade de um indivíduo. Né? Segundo a ideia do catolicismo, o Pedro e os seus sucessores, indivíduos, eles têm a autoridade de ligar e desligar. Né? Aqui ele está falando o seguinte, onde tiver dois de vocês reunidos, eu estou no meio de vocês, e vocês têm essa autoridade. Se a autoridade precisar ser estabelecida por qualquer pessoa, que tenha maturidade, lógico, que tenha experiência, que tenha conhecimento, né? A Bíblia sempre instrui na questão das pessoas mais velhas, os jovens não deveriam exercer cargos de autoridade para tomar decisões, mas as pessoas mais velhas, tanto que, por exemplo, para você entrar no sacerdócio é depois de 30 anos de idade. Por quê? Porque até 30 anos a pessoa ainda não tem, não está ainda madura o suficiente. Então, o texto aqui, ele deixa claro que a autoridade que Jesus fala lá para Pedro, ele aqui está falando para o corpo. Para o corpo. Onde tiver 2 ou 3 de vocês reunidos, vocês têm essa autoridade. Então não é uma autoridade de um indivíduo. Ela é a autoridade do povo de Deus. É algo que pertence ao povo de Deus determinar aquilo que está ligado no céu e aquilo que está desligado no céu. Nós vamos ver a respeito disso mais para frente. Mas aí indo lá para Atos capítulo 7, versículo 37 e 38. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que estava entre a igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então Estevão, ele fala que a igreja estava com Moisés lá no deserto e com o anjo recebendo a palavra de vida. Que palavra de vida é essa? É a lei de Deus. A palavra de vida que ele nos deu é a lei de Deus. E quem estava lá debaixo daquele monte era a igreja. Isso é Estevão dando testemunho. Algumas traduções elas chegam até a usar a palavra congregação aqui. A palavra grega é eclesia, mas eles colocam congregação para quê? Para tentar diferenciar, tentar falar que igreja é coisa do Novo Testamento e não do Velho Testamento, mas é do Velho Testamento. A igreja nasceu lá no Velho Testamento.
A igreja nasceu com as promessas de Deus a Abraão. Ali em Abraão já começou a nascer a igreja. E ela tomou forma no Egito. Por quê? Porque a igreja é Israel e Israel é a igreja. Simplesmente assim. Portanto, o ajuntamento do povo de Deus ali no Monte Sinai era a igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, né, fazendo aí essa engenharia reversa, é em Deuteronômio capítulo 18, versículo 16. Como que a gente consegue saber isso? Nós temos a versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. A Septuaginta ela foi escrita por escribas judeus, né, por volta do ano 300 a.C., e foram 70 ou 72 escribas, não me engano, por isso o nome Septuaginta. Né, eles traduziram todo o primeiro a Torá e depois todo o Antigo Testamento, traduziram para o grego. E quando eles chegaram em Deuteronômio capítulo 18, versículo 16, o texto fala o seguinte: conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia. O que é a assembleia? A igreja. Então, no dia que a igreja estava reunida no pé do monte em Horebe, no Monte Sinai, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então, quando os escribas eles estavam traduzindo, e eles chegaram aqui em Deuteronômio 16, a palavra que eles usaram aqui para representar a assembleia do povo de Deus reunida no pé do Monte Sinai é a palavra eclesia. Então, quando a gente vai no grego, no Antigo Testamento grego, a gente encontra a palavra eclesia e a gente vai no hebraico para reverter, a gente descobre que a palavra que foi traduzida como eclesia é a palavra kahal, com L no final. Então a palavra kahal, ou kahal, ela significa igreja no Antigo Testamento. E aí a gente continuando, né, uma vez que eu identifiquei que eclesia é kahal no Antigo Testamento, aonde que eu vejo a primeira vez que a palavra kahal é utilizada no sentido de assembleia do povo de Deus? Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 6. O texto está tratando das instruções relacionadas à Páscoa, para que o povo deixe o Egito, e Deus fala o seguinte: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, e toda a eclesia de Israel, o sacrificará à tarde. Então nós sabemos que quando o povo de Israel deixa o Egito, uma multidão de gentios se une a Israel, vai até o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai eles fazem a aliança com o Senhor. Né? Fazem aliança com Jeová, recebem a lei de Deus, e a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, o grupo que deixou o Egito e o grupo que estava ao pé do monte era a igreja do Senhor. Então algumas pessoas podem virar e falar assim: ah, Marcelo, mas era só a sombra. Porque Paulo fala que tudo o que aconteceu era a sombra do que estava por vir. Pois é, mas a sombra, ela representa as características daquele objeto que está projetando a sombra. Eu não tenho como fazer uma sombra da minha mão e aparecer um gato. Vai ser a sombra da minha mão. Ela pode não aparecer com todos os detalhes, com os pelos, com as cicatrizes e etc. Mas a pessoa vai ver que é uma mão. Né? A minha própria face, eu posso fazer uma projeção, a sombra da minha face, ela vai estar a figura de uma pessoa. Ela não vai estar aparecendo que é um elefante. Ela não vai parecer que é um, sei lá o quê, né? Um avião. É a figura de uma pessoa. Porém, a plenitude da manifestação daquela figura é quando você realmente vê o objeto. Aí você consegue ver a cor dele, você consegue ver as características dele com mais detalhes. Né? Eu posso pegar esse copo e projetar a sombra do copo, mas eu não vou saber se o copo é transparente, se ele é preto, se ele é azul, se ele tem desenhos nele. No dia que eu ver o copo real, aí eu vou saber todos os detalhes. Então a igreja, ela nasce lá no Egito, segundo a palavra de Deus. Só que a plenitude da manifestação da igreja é no Novo Testamento, quando o Messias vem para cumprir o projeto, né, estabelecido por Deus de restauração da nação de Israel. Então ali no Messias,
e através dos seus apóstolos, é que a gente começa a ver a igreja a tomar a sua forma real. Até então, a gente tinha um entendimento parcial do que era a igreja. Ela se complementa no Novo Testamento, mas ela não nasce no Novo Testamento. Ela já vinha lá do Egito, e a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. Então, a gente tendo isso em mente, a gente volta lá para Mateus 16. Você poderia estar perguntando, por que você está dando essa volta toda para falar de Mateus 16? Porque lá em Mateus 16, o que Deus fala? O que Jesus fala, né? Na verdade. Ele fala que ele vai estabelecer a igreja dele sobre a pedra que, segundo a interpretação católica, é Pedro. Então, peraí, se a igreja ela já vem lá do Egito, a gente tem que entender todo o processo de formação dessa igreja para a gente compreender como assim a igreja está sendo estabelecida agora sobre um homem. Ela já não vinha lá de trás? Quem que é a rocha sobre o qual a igreja foi realmente estabelecida? E a gente vai começar a ver isso agora. Então a gente volta no versículo 15 ao versículo 18. Do Mateus 16, versículo 15 ao versículo 18. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eles têm um entendimento de que a igreja ela é algo novo? Né? Por que eles têm esse entendimento? Porque eles querem identificar que a igreja é algo separado de Israel. Né? Israel foi deixado de lado, e aqui vem Jesus e já começa a preparar o caminho para a substituta, que seria essa tal igreja. Então, quando eles leem isso aqui, tendo em mente esse conceito de que a igreja veio substituir Israel, eles viram e falam, não, então, essa igreja que vai nascer, ela vai ter um fundamento debaixo dela, no qual ela vai ser estabelecida, e esse fundamento é o apóstolo Pedro. Por que eles fazem isso? Porque eles ignoram o Antigo Testamento. Porque se eles levassem em conta o Antigo Testamento, eles iam saber que a igreja já existia durante todo esse tempo. E que Jesus não está falando de algo novo. Ele está falando de algo que já vinha prometido desde o início da lei dos profetas. E que para mim compreender o que está sendo falado aqui com Pedro, eu tenho que levar isso em consideração. Senão eu não vou estar entendendo nada. Ou eu vou estar construindo algo da minha própria cabeça. Então, analisando aqui o que está falando o texto. Jesus vira para Pedro, né? Primeiro ele chama Pedro pelo nome hebraico dele, Simão, e depois ele usa um nome grego, que é o nome Petros, que significa pedra. O nome Petro significa uma pedrinha. Seria vamos dizer assim, uma brita. Um pedacinho de pedra, né? Pode ser um pedaço de uma rocha que soltou e que aí virou uma pedrinha, mas é uma pedrinha, não é uma rocha, é uma pedrinha. Então, Deus fala com ele aqui, Petros, o nome Pedro, né? Ele fala com ele, eu, portanto, porém, digo que você é Petros, você é uma pedrinha. E aí, quando a gente lê a nossa tradução fala o seguinte, e também eu te digo que tu és Pedro, uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente fala, ué, Jesus então está falando com ele. Você falou que eu sou o Messias. E eu falo com você, você é uma pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. É lógico que ele está falando de Pedro. Ele acabou de chamar Pedro de pedra e depois ele fala que ele vai edificar a igreja dele em cima de uma pedra. Ele está falando de Pedro. Pronto, resolvido o problema. Muito simples. Realmente muito simples se a gente quiser viver à base de self-service. Né? Eu escolho um pedacinho aqui e eu ignoro o todo. Eu só pego o que me interessa para justificar as minhas concepções. Aí é simples. Mas não é tão simples assim. Quando a gente vê o significado da palavra
a origem da palavra que está traduzido como pedra, na nossa tradução, né, está traduzido como pedra, a palavra, na verdade, é a palavra hebraica Petra. Então nós temos Pedro, que vem de Petros, que quer dizer uma pedrinha, uma pedra pequena. E nós temos a palavra Petra, que quer dizer uma rocha maciça, algo grande, volumoso, uma massa de rocha. É quando você olha assim, vê uma rocha que você pode subir em cima dela. Você pode construir uma casa em cima dela. Essa é a diferença entre Petros e pedra. E Petra. Então, quando a gente procura um pouquinho mais ali no original, a gente vê que o que Jesus está falando ali com Pedro é o seguinte: Pedro, você é uma pedrinha. Eu, porém, te digo, você é uma pedrinha. Mas, sobre essa rocha, eu vou construir a minha igreja. Eu vou estabelecer edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro não é uma rocha. Pedro é uma pedrinha. Então, ele não estava falando que ele ia construir em cima de uma pedra, de uma pedrinha. Ele estava falando que ele ia construir em cima de uma rocha. Agora, a questão é, quem é a rocha? Né? Quem é a rocha da minha salvação? Quando a gente analisa os textos bíblicos, fica bem claro quem é a rocha. E não é Pedro. Se a gente olhar todo o contexto bíblico, é indiscutível que Jesus não estava falando de Pedro. Mas, se a gente quiser criar o nosso próprio sistema religioso para exercer domínio sobre os homens, para modificar a lei de Deus segundo o nosso próprio entendimento, para ignorar tudo aquilo que Deus condenou a respeito do judaísmo e fazermos a mesma coisa, a gente escolhe um verso desse, interpreta do jeito que a gente quiser e ignora o resto. Ignora todo o contexto. É assim que as pessoas fazem. Vamos ver alguns textos que nos falam a respeito da rocha ao qual o próprio Deus se refere como sendo o fundamento ali da aliança dele com a própria nação de Israel. Salmo 78, 35. Para quem já viu os meus estudos anteriores, um dos estudos é a respeito das parábolas de Jesus. Eu não lembro o título do estudo. Mas nesse estudo a gente trata de Salmo 78. Salmo 78 é um salmo messiânico. É um salmo que fala especificamente a respeito da obra do Messias, de vir instruir Israel a andar em obediência à lei de Deus. No versículo 35 de Salmo 78 diz o seguinte: e se lembravam de quem Deus era, de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Salmo 78, portanto, fala que Deus, ele é o Redentor de Israel, ele é aquele que redime Israel e ele é a rocha de Israel. Isaías 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Novamente, a rocha é o próprio Deus. Deuteronômio 32, versículo 3 e 4. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Novamente, Jeová, ele é a rocha. Salmos 95, versículo 1. Vinde, cantemos a Jeová, jubilemos a rocha da nossa salvação. Então, existem muitos outros textos aí no Antigo Testamento que afirmam exatamente a mesma coisa. Estabelecem Deus como sendo a rocha de Israel e sempre ligando a rocha à obra de salvação, à obra de redenção do seu povo. Isso está por todo o Antigo Testamento. Basta você procurar aí qualquer coisa de busca, escrever rocha, você vai no Antigo Testamento, quase sempre está se referindo a Deus sendo a rocha de salvação, aquele que redime o seu povo. E essa é a obra que ele cumpriu através da vinda do seu filho. Nós sabemos isso porque o Novo Testamento nos revela
a figura perfeita da sombra que havia sido estabelecida no Antigo Testamento. Então a gente vê em Isaías 28, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então, o próprio Deus, que é a rocha, ele fala que ele vai estabelecer em Israel uma pedra de esquina. E a pedra de esquina, para quem não entende o que era, é que na antiguidade, ela era a pedra que normalmente ela era colocado na quina de uma construção, e ela é que dava toda a direção para onde as outras pedras seriam colocadas para fazer a construção. Então a pedra de esquina ela era a pedra mais importante. Se você não tivesse a pedra de esquina, ou se você ignorasse a pedra de esquina, a sua construção ela seria completamente destruída. Então a gente vê lá que Yeshua fala para Pedro, sobre essa rocha eu vou construir. Ou seja, eu tenho uma pedra, eu tenho uma rocha que é colocado ali para me dar uma direção. E essa é a direção que vai estabelecer a minha igreja. Né? E aí a gente continua. Salmo 118, versículo 21 e 23. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. O próprio apóstolo Pedro, ele dá testemunho de quem é a pedra, ou melhor, de quem é a rocha utilizada por Deus para estabelecer a sua igreja, como sendo a rocha que dá direção para que a sua igreja seja construída. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8, fala o seguinte: por isso também nas escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ela não é simplesmente uma pedra, ele é a rocha. Pedro aqui, que é quem a Igreja Católica estabelece como sendo a rocha, né? Porque no original a igreja vai ser construída em cima de uma rocha. Pedro aqui, então, ele dá testemunho. Ele não só é uma pedra de esquina, ele é a rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então a gente tem o testemunho do próprio Pedro de que a rocha é Cristo. Ele é a pedra de esquina que determina o crescimento, o estabelecimento da igreja. Atos 4, versículo 10 e 12, novamente Pedro. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então a obra do Pai, que é a rocha de salvação de Israel, no processo de restauração de Israel, ele cumpre esse papel de sendo a rocha de salvação através do Filho, a quem ele estabeleceu como sendo a pedra de esquina e a rocha de escândalo para aqueles que escolhem viver em desobediência. Efésios 2, versículo 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Deus em espírito. Então aqui Paulo ele chega a ser ainda mais enfático. A morada de Deus, o templo de Deus, ele cresce fundamentado sobre a pedra que é o próprio Salvador.
que é o próprio Messias, e não Pedro. Colossenses 1, versículo 12. 12 a 18. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Herança dos santos, quem são? Israel. Né? Através da graça de Deus, do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de fazer parte da herança dos santos, que é a nação de Israel. A promessa, a aliança que pertence a Israel. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de filhos do seu amor. Nos tornamos uma igreja, fomos chamados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, ele não só é a rocha, ele não é só o fundamento, mas ele é a cabeça da igreja. E isso não pode ser dado a mais ninguém. Portanto, é impossível que Jesus ali estivesse se referindo a Pedro. Né? Mas o que então que ele estava se referindo? Vamos voltar lá no capítulo 16. Né? Capítulo 16 ele fala o seguinte, vamos ler de novo o versículo 15 a 18. Tendo isso em mente que a gente leu, que a rocha, que a pedra, a rocha da nossa salvação é Deus. Yeshua é a manifestação do Deus invisível, né? A quem todas as coisas foram colocadas debaixo dele. E através dele nós fomos salvos, tivemos os nossos pecados perdoados e nos tornamos parte de Israel. Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é o cabeça da igreja. Né? Então, com todos esses textos que nos apontam para isso, vamos reler aquilo que está sendo dito lá em Mateus 16, de 15 a 18. Disse-lhes ele, e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Messias, você é o Filho do Deus vivo, que veio à terra cumprir o propósito do Pai. Praticamente é isso que Pedro está dizendo aqui. E aí Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, você não foi capaz de compreender quem eu sou por você mesmo. Isso foi uma revelação divina que você recebeu. E, baseado nessa revelação divina, eu te falo o seguinte, você é Pedro, você é Petros, você é uma pedrinha. E sobre essa rocha, essa petra, essa rocha monumental, é que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que é a rocha? A rocha é a resposta de Pedro. Quando Jesus pergunta para ele, e quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a declaração, você é o Filho do Deus vivo. Você é o Messias. Ou seja, você é o cumprimento da promessa do Pai de que um dia ele estabeleceria em Sião a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitariam. Você é aquele que veio para poder restaurar Israel e para reinar sobre o seu povo eternamente. Esse é quem você é. E Jesus vira para Pedro e fala, muito bem, Pedro, você disse muito bem, você é uma pedrinha. E sobre essa rocha que você acabou de dar testemunho dela, é que eu vou edificar a minha igreja. E todas as escrituras apontam exatamente para isso. Cristo é a rocha, ele é a pedra, ele é o cabeça da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. As portas do inferno que são citadas aqui no texto é um local de culto pagão que existia na cidade de Cesareia de Filipe e que existe até o dia de hoje. É um local lá de arqueólogo, lá, uma descoberta arqueológica que tem lá na cidade de Cesareia de Filipe, que é chamada as Portas do Inferno. Então, ali Yeshua, na verdade, estava fazendo uma referência ao próprio paganismo que dominava, né? A porta do inferno aqui, essa estrutura pagã do mundo, ela não vai prevalecer sobre a igreja que será edificada sobre mim. Ele é a rocha. Mateus 16, 19.
E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso aqui é um outro texto que também é difícil de entender. Não é muito fácil de entender. O texto, a grande maioria dos manuscritos, eles traduzem exatamente dessa maneira que eu li para vocês. Tudo que você... Né, seria como se Deus estivesse entregando para Pedro. E nós sabemos lá em Mateus 18 que não é algo exclusivo de Pedro, é algo também para a igreja. Né? Onde estiver 2 ou 3 ali reunidos, é algo para 2 pessoas. Né? Tudo que... a impressão que dá quando a gente vê a tradução e já aceita como uma verdade absoluta é que tudo que vocês concordarem, né, tomando um pouco do que foi dito lá em Mateus capítulo 18 também, tudo que vocês concordarem em fechar no céu, vai ser fechado. Tudo que vocês concordarem em abrir no céu, vai ser aberto. Ou seja, vocês têm um poder absoluto nas suas mãos. No caso do catolicismo é pior, porque é um indivíduo que tem esse poder absoluto. No caso, entendendo no aspecto da igreja, ainda assim é algo problemático. E se 2 ou 3 se reunirem e decidirem determinar como algo que deveria ser aberto, algo que Deus desaprova, ainda funciona? Né? O próprio Yeshua, quando ele fala a respeito da nossa oração, ele fala, vocês não recebem porque vocês não oram. Vocês oram para o seu próprio satisfação. Mas se vocês orarem segundo a vontade do Pai, vai ser atendido para vocês. Então, não é que nós temos a autoridade, né? Pedro não recebeu esse poder, e a igreja não recebeu esse poder, do que ela quiser determinar como verdade, ela determina como verdade. Ela está sujeita à autoridade do próprio Deus. E aí, quando a gente procura investigar um pouco mais a respeito do texto, a gente descobre que, na verdade, existe uma segunda possibilidade de tradução. A tradução majoritária é essa. Aquilo que você ligar, será ligado. Aquilo que você desligar, será desligado. Pronto, acabou. Poder absoluto. O que vocês decidirem, está decidido. Só que quando você vai de uma maneira um pouco mais profunda na construção gramatical dos manuscritos, a tradução que sai é a seguinte: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Inclusive tem traduções em inglês que traduzem dessa maneira. Não estou inventando aqui, criando a minha própria tradução, não. Existem traduções na língua inglesa que a tradução é desse jeito que eu vou ler aqui para vocês. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra é aquilo que foi ligado nos céus. E tudo que desligares na terra é aquilo que foi desligado nos céus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que vocês vão ter autoridade de exercer juízo sobre as pessoas quando necessário, baseado naquilo que já foi pré-estabelecido por Deus no céu. Não é que você tem autoridade de falar, está liberado, então se a igreja decidiu, está liberado. Se o Papa decidiu, está liberado. Não está liberado. O Papa decidiu que não está liberado, não está liberado. Não é poder absoluto. O que ele está falando aqui para Pedro, e depois ele fala lá para a igreja, e aí quando a gente lê Mateus 18, nos ajuda a compreender um pouco melhor o que Jesus estava falando aqui em Mateus 16, é o seguinte: quando você tiver que exercer juízo sobre alguém, o seu juízo tem que ser baseado na lei de Deus, na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que determinou o que pode e o que não pode. Então tudo que você for determinar tem que ser segundo aquilo que já está pré-estabelecido. Quando a gente tem esse entendimento, e a gente entende o contexto de Mateus capítulo 16, fica muito claro para a gente que faz sentido. Porque o que ele tinha condenado dos fariseus? O simples fato de que eles tinham rejeitado exatamente isso. Eles criaram as regras dele do que pode e do que não pode. Né? Dentro do conceito hebraico, esse ligar e desligar, ele está relacionado a permitir e a proibir. Então, o que o judaísmo fez foi, eu permito o que eu quiser, segundo a minha conveniência. Né? Por exemplo, uma das coisas que o próprio Yeshua condena é que a pessoa, né, ele fala lá naquela situação ali do lavar as mãos e etc., ele
naquele debate que ele tem ali a respeito do comer o pão sem lavar as mãos, ele vira para eles e fala com eles, olha, as tradições de vocês falam que se um filho não quiser tomar conta do próprio pai dele e honrar o pai dele, ele pode dar o dinheiro dele como oferta para a sinagoga, para não sei o quê, e ele está livre da responsabilidade de honrar o pai e a mãe. Né? Ou seja, o sistema religioso de vocês determina o que é permitido, o que não é permitido, o que é proibido e o que é permitido. Então, o que Yeshua estava condenando no judaísmo era exatamente o fato deles acreditarem que eles tinham autoridade para criar tudo segundo a intenção do coração deles. E aqui, quando a gente lê dentro do contexto, traduzindo o texto dessa maneira, que é uma tradução que algumas versões bíblicas possuem, a coisa fica muito mais sentido, faz muito mais sentido. Então, o que ele está falando para Pedro? Pedro, sobre essa rocha que você acabou de declarar aí, que sou eu, que eu sou o filho do Deus vivo, eu sou o Messias de Israel, eu sou a rocha sobre a qual a igreja será estabelecida. E quando vocês, em meu nome, que são os meus representantes na terra, forem exercer juízo sobre os outros, o juízo de vocês tem que ser de acordo com aquilo que o Pai estabeleceu, e não segundo o judaísmo, por exemplo, não seguindo o exemplo do judaísmo, que faz o juízo deles a reveria segundo a vontade deles, que cria leis, que remove leis, que modificam leis. Não siga o exemplo deles. Não se deixem contaminar pelo fermento dos fariseus. Não queiram ser o outro lado da moeda no futuro. E é exatamente o que o catolicismo se tornou. Então, ele não está dando uma autoridade ilimitada. Ele está falando o seguinte, vocês têm autoridade para exercer juízo, desde que o juízo de vocês seja conforme o juízo que já está estabelecido no céu. Vou ler alguns textos aqui que nos ajudam a compreender isso. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Sua palavra está lá no céu. Aquilo que vocês ligarem, que seja ligado segundo aquilo que já está ligado no céu. Aquilo que vocês desligarem, ou seja, aquilo que vocês permitirem, que seja permitido segundo os parâmetros estabelecidos por Deus lá no céu. Aquilo que vocês proibirem, que seja proibido segundo os parâmetros permitidos por Deus lá no céu. Não acrescenta e nem diminui. Não siga o exemplo dos fariseus. Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. É uma justiça para sempre. É o parâmetro estabelecido por Deus para sempre. Não vai mudar. Portanto, que a gente possa basear o nosso juízo nisso que é eterno. Salmo 119, 152. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Para sempre. Parte do ministério do Messias, e a gente está acabando, é justamente julgar as nações com base na lei de Deus. Isaías 2, versículo 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4, de 1 a 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. A igreja, o ajuntamento dos santos de Israel,
eles têm a responsabilidade de dar continuidade à missão do Messias. E nós reinaremos com Cristo durante o seu reino milenar aqui na Terra. No seu reino milenar, é isso aqui que vai estar em vigor. Isso aqui que vai estabelecer, né, os parâmetros de juízo sobre a Terra. O que é? A lei de Deus. Né? As nações irão a Jerusalém para aprender a andar nas leis de Deus. E o Senhor julgará as nações segundo a lei de Deus. Então, quando Yeshua ele fala com Pedro e posteriormente ele fala com a igreja que nós temos o poder de ligar e de desligar aquilo que está no céu, o que nada, ele não está falando nada além daquilo que já estava previsto nas profecias, de que nós temos a autoridade de não só ensinar às nações a lei de Deus, como um dia nós julgaremos as nações baseadas nessa lei. E o que o Messias fala é o seguinte, que vocês, quando exercerem juízo entre vocês, que esse seja o parâmetro usado por vocês para exercer juízo sobre um irmão. Então, são textos que não são nada óbvios, infelizmente foram motivos de uma deturpação que causou um dano monstruoso durante aí quase 2000 anos de história da igreja, né, tentando atribuir a um indivíduo e a uma instituição religiosa o poder de interpretar, modificar, acrescentar, diminuir, anular a própria lei de Deus. Algo que o próprio Yeshua condenou versículos antes dessa passagem que eles usam para justificar tudo isso. Espero que vocês tenham compreendido. São vários aspectos aí para a gente entender, mas eu acho que o que fica mais claro para a gente é a gente entender que no versículo 12 Yeshua falou: cuidado com os fariseus, não siga os exemplos dos fariseus. Seria absurdo, ilógico, imaginar que logo em seguida ele estaria estabelecendo uma doutrina que seria o fundamento utilizado pela fé cristã para cometer os mesmos erros que os fariseus cometeram durante toda a sua história. É inimaginável, é completamente absurdo, ilógico. Para terminar, vamos terminar de ler aí Mateus capítulo 16, do versículo 20 a 28. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Ou seja, sobre essa rocha eu vou estabelecer a igreja, mas não contem para ninguém. Isso aqui é a continuação do que ele acabou de falar. Pedro revelou a verdade, ele teve um entendimento da verdade, mas eu falo para vocês, não contem isso para ninguém, porque eu tenho que cumprir um propósito, eu tenho que morrer. Ele continua e fala: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui nós estamos na semana 33 das 70 semanas de ministério do Messias. Se a gente for levar em conta a ideia dos 3 anos e meio de ministério, nós estaríamos aqui com 2 anos e meio de ministério do Messias. E só agora ele começou a falar com eles a respeito da morte e ressurreição. Mesmo assim, eles já estavam pregando o evangelho do reino muito antes. A gente já viu na ordem cronológica. Ou seja, o evangelho do reino, ele que era pregado dentro de Israel, ele não continha a morte e ressurreição. Portanto, apesar de hoje nós termos a revelação da morte e ressurreição, e a morte e ressurreição passar a fazer parte da mensagem do evangelho, a morte e ressurreição não é o evangelho. Ela é parte do evangelho, porque ela nos foi revelada posteriormente. Mas ela não é o evangelho. O evangelho do reino que foi pregado foi o evangelho do arrependimento. Techuvá, retornar para Deus em obediência à aliança e os mandamentos do Pai. Este é o evangelho que Yeshua pregou em Israel, e este é o evangelho que ele falou que seria pregado a todas as nações do mundo, e então viria o fim. Hoje, nós temos a capacidade de acrescentar a essa mensagem o significado do sacrifício de Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados. Mas a mensagem do evangelho, o ponto central da mensagem do evangelho continua sendo o arrependimento e o retorno para viver uma vida em obediência. Hoje nós sabemos que é possível que esse retorno seja feito porque tem o sacrifício de Cristo. Ele nos possibilitou
não só sermos perdoados, como retornarmos e nos capacita através do Espírito Santo a vivermos uma vida em obediência. Então, essa é uma mensagem que hoje nós podemos fazer, mas que antes os próprios discípulos não compreendiam. E aqui, quando Jesus explicou para eles ainda não compreenderam. Porque lá no Evangelho de João fala que eles só compreenderam depois que Jesus morreu e ressuscitou. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E a gente vai ver a respeito disso no próximo episódio. Então eu termino por aqui nosso estudo de hoje. Espero que tenham gostado e que seja uma oportunidade aí para a gente compartilhar com outras pessoas, né? E principalmente aqueles que ainda estão presos aí dentro do catolicismo, da visão cristã, de que não, a Igreja Católica é a única verdadeira, o Papa tem autoridade, que a gente possa utilizar esse aprendizado para instruí-los, na verdade, mostrar para eles o texto bíblico, o entendimento correto desse texto, né, para os ajudar a voltar para a verdade. Fico à disposição aí para perguntas. Quem quiser fazer algum comentário, fico à disposição de vocês. Tapes escreveu ali, muito bom como sempre. Antônio, Shabbat Shalom, Lekolam. Não sei o que significa. É hebraico. Então aí, gente, alguém vai comentar? O pessoal dormiu? Foi muito longo? Quanto tempo que foi? 1h40, mais ou menos. Quase igual de sempre. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se não quiserem, nós vamos dar aí por encerrado o nosso estudo. E aí, Jeová permitindo, semana que vem a gente continua com a nossa cronologia dos evangelhos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sem comentários? Vou dar um tempinho aí, às vezes alguém está escrevendo alguma coisa. Se alguém estiver escrevendo alguma coisa, manda um joinha, manda alguma coisa aí para mim saber e poder esperar. Olha lá, o Patrick mandou um joinha, mas não sei se é para esperar. Vou esperar um pouquinho aqui. Vai falar alguma coisa, Patrick? Manda aí, manda aí. Tô aguardando você, hein? Não, o Patrick não vai falar nada. Então tá bom. Gente, vamos dar por encerrado então nosso estudo de hoje. Que Jeová abençoe a todos nós durante essa semana. Lembrando que o pôr do sol de hoje é o início da festa de Shavuot, festa do Pentecoste, né? Segundo o calendário que creio eu ser o calendário bíblico,
né? Existem outras opiniões diferentes, respeito todas elas, mas segundo aquilo que eu creio ser o calendário bíblico, hoje à noite nós estamos entrando em um sábado festivo, que é o sábado do dia de Pentecoste. Então amanhã provavelmente estaremos fazendo uma reunião aí privada através da nossa sala online, para a gente poder estar cumprindo aí o nosso mandamento de fazer uma santa convocação, né, no dia de Pentecoste. Tá bom? Então que Jeová abençoe a todos vocês. Lembrando, amanhã é um dia de descanso, não é dia de trabalho. Tá bom? Um abraço a todo mundo aí, fiquem na paz. Até amanhã, quem fizer parte do nosso grupo do Telegram. Para quem não faz parte, até o próximo sábado. Um abraço.